Nós vamos conversar agora com a Glenda Ulisses. Ela é psicóloga. O que a gente queria? A gente queria trazer uma profissional para cá para ela falar para a gente sobre a importância dos brinquedos na vida das nossas crianças. E ela topou, até porque ela vai dar dicas aqui para a gente de como a gente pode ajudar ainda mais o lado psicológico dos nossos filhos e até mesmo das pessoas, mas principalmente no desenvolvimento da interação social e até na colaboração também mútua. Porque a gente lembra dos nossos filhos, lembra das pessoas e obviamente a gente sabe que hoje em dia com essa história só de celular, a gente quase não vê mais criança falando em brinquedo, a gente quase não vê mais as pessoas. Eu sou de uma época que minha boneca foi até meus 13 anos de idade, até mais se duvidar, né? E tem gente que até hoje, com 17, 18, até 20 anos, ainda guarda seus brinquedos, não é isso? Carrinhos, por exemplo, que tem de homem aí que acaba sendo colecionador de vários brinquedos, não é isso? É verdade. E assim, Vanusa, eu particularmente sou muito fã de brinquedos e jogos, né? E para desenvolver essas habilidades na minha atuação, é uma coisa que eu faço sempre, é uma coisa tão simples que as pessoas também podem fazer em casa, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso e dessas orientações para que essas famílias, cuidadoras, né, mães, pais, incentivem também os seus filhos em casa a usar esses brinquedos, a usar esses jogos para desenvolver essas habilidades. Glenda, quando a gente fala em brinquedos, a gente sabe que tem uma infinidade de brinquedos no mercado. E muitas vezes brinquedos que acabam passando em branco, brinquedos que muitas vezes não são comprados. E aí a gente chama atenção para a questão da idade dessas crianças e como a gente pode, de uma certa forma, ajudar nessa parte cognitiva, os benefícios para a parte cognitiva e também os tipos de brinquedos, porque às vezes você antecipa toda essa etapa. A gente está vendo aí alguns brinquedos que eu particularmente acho que muitas mães talvez não estejam mais colocando alguns deles em prática, né? Principalmente esses de montar. Sim. A gente tem percebido cada dia mais e mais que as pessoas estão se ligando muito nas redes sociais, estão se ligando muito no celular, nos aplicativos de jogos que tem no celular, e estão esquecendo um pouco essa coisa do tocar, do você mexer, de você colocar ali a memória realmente para funcionar, o seu psicológico para estar ali sendo, de uma certa forma, até confrontado. Não sei nem se a palavra certa é essa. Mas quando você está mexendo, é você quem está fazendo. É você quem está ali tocando. E eu queria muito que você falasse sobre essa questão das fases da criança e principalmente do psicológico, dos tipos de brinquedos. Sim, como você falou, os brinquedos de montar, por exemplo, né? São brinquedos que eles desenvolvem não só as habilidades cognitivas, mas também habilidades motoras, né? Às vezes, né, pelo senso comum do dia a dia, as pessoas acham que brincar é só brincar, não é nada demais, né? Não é necessário, não é importante, é só mesmo diversão, né? Mas é no brincar que a criança se desenvolve, tanto cognitivamente quanto motora. Então, por exemplo, um brinquedo de montar, que parece ser uma coisa super simples, né? Ali, quando a criança pega o brinquedo que ela vai encaixando, ela está usando coordenação motora fina, né? E essa coordenação motora fina vai ser o que ela vai utilizar mais pra frente quando ela estiver na escola aprendendo a escrever. Então são habilidades que a gente começa a treinar pequenininho e vão sendo construídas com os brinquedos para a gente depois chegar em habilidades mais elaboradas lá pra frente, né? Uma criança que não desenvolve bem isso nas idades menores, ali menorzinha, ela não vai ter talvez tanta facilidade quando ela chegar lá numa idade maior em que ela precisar usar aquela habilidade. Pronto. Nas creches e até mesmo bem no início nas escolas, a gente percebe essa compra dos brinquedos. As escolas acabam pedindo esses brinquedos de montar, acabam pedindo também esses outros brinquedos, ó, para você ver, ó como é que tá a memória. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça, né? Mas a gente vê mais o de montar. A gente percebe que eles acabam colocando na lista os de montar, tanto de plástico como também de madeira. Mas a gente percebe que o quebra-cabeça, às vezes, algumas escolas pedem. Mas aí a gente já começa a entender que essas práticas na escola, às vezes são bem poucas. São momentos mínimos. E aí acabam levando as crianças mais para desenhos e escrita, que é maravilhoso. Mas aí a gente quer entender como é que a mãe e o pai podem dar continuidade a esse domínio e a esse comando
até mesmo dentro de casa, porque, minha filha foi para a escola, lá ela tem uns brinquedinhos, lá ela já brincou, e muitas vezes você não coloca essa prática com os cuidadores, não usa essa prática você como mãe, como pai. Às vezes você diz assim, eu não dou celular para minha criança, mas também não dá mais nada. E aí pensa que é como você diz, é só se preocupar no engatinhar, no caminhar, na comidinha e as outras situações que vão mexer com a memória, com o psicológico dessa criança para várias fases que virão. A maioria dos nossas crianças hoje, muitas dizem, eu não brinco, eu não tenho com quem brincar, eu não tenho coleguinhas para brincar. Hoje você já chega nos condomínios, a gente percebe que as crianças já não saem mais para brincar. Elas já não têm mais o mesmo divertimento. E algumas nem querem ficar dentro de casa com seus celulares na mão e pronto. E aí é importante a gente chamar para essas fases dos brinquedos. Isso. E como é que acontece? Por exemplo, né, quando a gente começa ali a brincar com uma criança muito pequena, a gente não está ensinando só para ela o brincar, por brincar em si, como utilizar aquele brinquedo. Sim. A gente está ensinando para ela também habilidades sociais. Né? É assim que a criança vai aprendendo na interação com adultos, com outras crianças, comportamentos que ela vai levar para o resto da vida dela. Né? Então, às vezes, a gente tem aquele adulto, por exemplo, que é uma pessoa muito retraída, que não sabe como iniciar contatos, que tem muita dificuldade quando está ali conhecendo pessoas novas. E a gente olha para a história dessa pessoa, a gente percebe que ela não foi tão estimulada quando ela era mais nova. Até na hora da divisão, até na hora de não ser egoísta. Exatamente. Diante das situações. Tem crianças que são, às vezes, criadas com tudo para elas. Até na hora desses brinquedos também pode acontecer essa separaçãozinha. Olha, você fica com o brinquedo X, vamos dar pro coleguinha também? Isso, você aprende várias habilidades brincando. Você aprende a dividir, você aprende em jogos, por exemplo, você aprende a perder, a lidar com a frustração. Né? É uma habilidade que a gente, às vezes, adulta, a gente pensa, meu Deus, por que isso é tão difícil para mim? Né? E às vezes lá no passado, se você tiver incentivado isso, aquela criança vai crescer e vai lidar com isso mais na memória, fácil. Né? Exato, eu vejo isso direto. Tem crianças que chegam, né, pra gente trabalhar e qualquer derrota, qualquer perda, qualquer coisa que saia ali do que ela espera, qualquer frustração, ela tem reações emocionais fortíssimas, né? Choro, grito, algumas ficam até mais agressivas e a gente vai trabalhando com ela, vai mostrando que tá tudo bem, que perder faz parte daquela atividade. Vai mostrando como é a interação, vai mostrando que numa brincadeira, quando eu estou brincando com outro, eu preciso ceder, eu preciso conversar, eu preciso não só eu falar, mas eu também escutar o outro, né? Nessa brincadeira, nesse jogo. E aí, assim, ela vai crescendo. E quando essas situações acontecem no dia a dia dela, quando ela tem, por exemplo, uma situação de conflito, quando ela já cresceu um pouquinho e tem uma situação de conflito, ela sabe resolver. Porque ela aprendeu isso ali do meio lúdico, pela brincadeira. A frustração, ela não fica mais tão difícil assim de ser lidada. Né? A relação com o outro não fica tão difícil de ser manejada, porque ela foi treinando essas habilidades ali com os brinquedos. E a importância também da gente falar que também não é só você, tá tudo bem, então eu vou comprar aqui os brinquedos pro meu filho, vou colocar lá e ele vai brincar. Tem que ter interação. A interação, a participação, até porque quando você fala de brinquedos, você está falando também do futuro desse jovem em termos de se socializar com outras pessoas. Já começa dentro de casa. Com certeza. Porque assim, a gente tem que entender, às vezes as pessoas pensam, Vanusa, que a habilidade social é uma coisa natural. Você vai vivendo, vai aprendendo, e as coisas vão acontecendo. Não é assim. Não é assim que funciona. A habilidade social, como qualquer outra habilidade, é algo que você aprende. É algo que é ensinado. A gente tem algumas crianças que têm dificuldades em habilidades sociais que a gente trabalha especificamente isso com elas, ensinando mesmo como é que você interage com o outro, como é que você conversa com o outro. E se tem uma situação de conflito, como é que você resolve. Então a gente às vezes tem adultos que não sabem, né? Que no primeiro conflito ali, numa amizade ou num relacionamento, não sabe lidar com aquilo e aí depois perde ali uma pessoa que é importante porque não soube lidar. Então, se a gente desenvolve isso desde criança, quando a gente chega na fase adulta é muito mais simples, é muito mais fácil. Eu tenho observado nos últimos tempos algumas influências. Eu gosto de analisar e isso é bem interessante porque a gente acaba colocando em pauta e isso ajuda outras pessoas. Sim. Às vezes você tem uma condição ou às vezes você tem uma oportunidade de dar vários brinquedos para os seus filhos. Sim. Mas ele nem experimentou o primeiro brinquedo, ele não viveu
não se divertiu nem com o primeiro brinquedo e ele já recebeu vários brinquedos. Só o prazer de receber, rasgar ali a embalagem, ficar um pouquinho com o brinquedo e colocar de lado. E muitas vezes isso me preocupa de uma certa forma, porque você não está criando uma sintonia ao mesmo tempo, uma preocupação, se o seu filho pelo menos passou a admirar ou a querer entender que brinquedo é aquele. E às vezes você nem está participando, às vezes é mais uma satisfação à sociedade. Isso tem me preocupado bastante. E aí a gente chama atenção para essa nova geração, como você como psicóloga tem visto e como você tem dicas para dar para quem está em casa na hora da gente presentear uma criança, na hora da gente presentear aquela criança pequenininha, a gente já entende mais ou menos que você tem que ter essa interação. A criança vai crescendo, quais são os tipos de brinquedos que essas crianças deveriam ter e o que cada brinquedo pode trabalhar esse cognitivo dessa criança? Pronto. Eu sempre recomendo olhar as idades, né? Sim. Nas embalagens. Elas geralmente são muito assertivas em relação à idade que é adequada para aquela criança, né? Então você vai começar ali com brinquedos, esses que a gente está vendo, né? De encaixar, quebra-cabeça de pouquinhas peças, construir números para encaixar, porque ele vai treinando ali essa habilidade. E nesses brinquedos você já começa a interação também, né? Você não deixa lá o brinquedo de encaixar e a criança vai brincar sozinha. Lembra, a habilidade social ela é ensinada, você precisa ensinar, você precisa mostrar como é. Criança aprende por modelo, criança aprende vendo como o outro faz. E aí ela vai tendo na imaginaçãozinha dela outras criatividades. Exatamente, e você vai ali junto com ela, embarcando no que ela está falando e na história que ela está criando, porque você está incentivando também a criatividade dessa criança quando você faz isso. Quando vai crescendo um pouquinho mais, a gente tem também vários tipos, né? Tem as bonecas também, que às vezes as pessoas pensam que é só ali brincar de boneca. Não é. E não é. É uma interação fora, uma socialização. Não deixa de ser que elas ficam conversando com a boneca. A história das cozinhas, das panelinhas, tudo isso é muito interessante. Essa habilidade que as crianças vão adquirindo, vão aprendendo de criar histórias, de imaginar situações que não estão acontecendo ali, mas ela vai, quando ela é menorzinha, ela vai até falando o que ela está pensando, né? São as fases do desenvolvimento, depois vai só para o mental, ela vai ali pensando, mas são habilidades que a gente está desenvolvendo cognitivamente que essa criança vai utilizar para sempre, no resto da vida dela. E esses brinquedos, eles vão até que momento na vida dessa criança, desse jovenzinho? Como você falou no começo, a gente vê cada dia mais crianças mais novas já não se interessando tanto por brinquedos, né? E assim, o ideal é você incentivar. A gente tem jogos hoje até para adulto. Sim. Né? Então, assim, não tem mais isso de brinquedo é coisa de criança, jogo é coisa de criança. Ou tem grupos de pessoas adultas que se reúnem para jogar jogos de tabuleiro. Sim. Né? Então, é uma coisa que você pode fazer sempre, incentivar sempre. Né? E quando você se coloca à disposição para estar com aquela criança, com aquele adolescente, né? naquela interação ali, vai ser melhor para ele vai sentir mais vontade. Né? Agora, quando você fala dos jogos, quando você fala dos brinquedos, o que você diretamente poderia falar para quem está em casa? A gente ouve falar, mas tem vários aplicativos interessantes nas redes sociais. Eu queria muito que você levasse em consideração esse outro lado que não está sendo muito bem utilizado, usado até pela sociedade, dos tipos de brinquedos, né? Você já falou alguns, mas assim, o que seria mais interessante? As pessoas saírem um pouquinho das redes sociais, dos aplicativos e irem para o real, para o tocar, seria isso? Exatamente, com certeza, né? O poder aí da interação social, né? A gente tem hoje crianças que passam muito tempo em celular, né? E elas não estão ali interagindo com ninguém. O nome é rede social, mas aí não é uma interação direta, né? Então a gente precisa ter esse tempo de qualidade, né? Com brinquedos, com jogos. Jogos, Vanusa, todo jogo ele desenvolve alguma habilidade. Às vezes a gente pensa que é só um joguinho ali bobo, mas quando você entende, quando você estuda, quando você vê ali o que é aquele jogo, você entende que ali você está treinando atenção, você está treinando raciocínio lógico, ou você está treinando resolução de problemas. Os jogos de tabuleiro geralmente tem um objetivo que tem que ser cumprido. E para você cumprir esse objetivo, você está treinando aí a sua habilidade de atenção, de reter informação, porque você precisa saber as regras do jogo para manipular essas regras, para usar essas regras, para chegar naquele objetivo que você quer. Então, assim, são infinitas possibilidades. No caso, Glenda, a tua especialidade é mais para as nossas crianças?
Sim, eu trabalho hoje com crianças e adolescentes. Pronto. Entrando na fase das crianças, mas principalmente na fase da adolescência, o que você tem percebido? O que é um alertar para os pais? Com certeza essa dependência de rede celular, né? De rede social, no caso dos adolescentes, no caso dos mais novinhos de jogos, né? Eu não estou dizendo aqui que jogos eletrônicos, por exemplo, não tragam benefícios, eles também trazem, né? Desenvolvimento cognitivo, mas não pode ser só isso. Não pode ser só esses jogos e pronto, né? Você precisa também da interação ao vivo, da interação presencial, tanto com adultos quanto com outras crianças. E a gente tem percebido que quando não existe essa ligação, as brincadeiras mais próximas, não existe muitas vezes a amizade verdadeira. Sim. Essa socialização que você está falando, ela é necessária para você também criar vínculos de amizade, de sentimento, de preocupação com o outro, da dor do outro, né? Do que você sente quando você perde, quando você ganha. Porque assim, eu tenho percebido e eu tenho observado bastante que até a linguagem, o jeito desses jovens falarem hoje, através dos jogos, muitas vezes das redes sociais, como eles lidam uns com os outros, primeiro que eles não conhecem as pessoas. A gente percebe, às vezes, uma conversa, às vezes, palavras bem chulas, Sim. Um vocabulário bem, assim, pequeno, e que não passa disso. E isso, no psicológico de um jovem, de um adolescente, deve ser péssimo, porque ele vai ter na mente dele só um tipo de vocabulário, só determinadas palavras e vício, né? Isso. E que as interações acontecem daquela forma, e que não é assim. E não é assim. Né? Fora das redes sociais, fora da internet, as coisas não funcionam assim. E cada um tem um sentimento diferente. De repente, o meu jeito de ser é mais sensível do que o seu. E o seu não. Então, assim, às vezes, tudo que eu penso que acontece comigo, eu acredito que seja o mesmo sentimento que você tem por você e por mim. Isso. E não é assim quando você não tem esse contato mais direto, não é isso, Glenda? Isso, quando você não percebe o outro, quando você não aprende, isso que você falou muito bem, né? Que a maneira que eu vejo as coisas, a maneira que eu penso sobre as coisas, que eu interpreto as coisas, não é a mesma que você vê, que você pensa e que você interpreta. E é isso que causa muitos problemas em relações sociais. Sim. Né? Essa falta de habilidade de perceber que, ok, isso aqui não me incomodou, mas talvez para você incomodou. E eu preciso entender por que te incomodou e fazer o que tiver ao meu alcance para que não te incomode. Então é realmente passar a entender o poder dos brinquedos na vida das crianças e fazer com que elas tenham mais essa ligação umas com as outras. Eu acho que essa oportunidade está acontecendo agora. Se os colégios, se as escolas forem bem inteligentes e usarem suas coordenações e suas direções para trabalhar diretamente a oportunidade que a gente está tendo de recomeçar, de se reconectar, mas verdadeiramente uns com os outros, eu acho que agora é o momento exato de se colocar brinquedos mais presentes nas escolas. Você não acha, não, Glenda? Com certeza. Os brinquedos nas escolas é uma coisa que a gente geralmente vê na educação infantil. Depois que eles passam ali para o ensino fundamental e vão crescendo, a gente vê que vai se perdendo. E agora, com esse novo movimento aí que a gente está tendo do fim do uso dos celulares nas escolas... É perfeito, né, Glenda? Perfeito. E a gente já está vendo a mudança acontecer. A gente já vê as escolas colocando, por exemplo, jogos à disposição dos alunos, para que eles fiquem ali durante o intervalo, interagindo, conversando. Mais esporte também, né, ofertando mais possibilidades ali para eles durante os intervalos. E o objetivo é esse mesmo, é a gente mostrar que, ok, o celular faz parte do nosso dia, é uma coisa que a gente, né, precisa utilizar, mas que a gente pode sim frear esse uso e que frear esse uso traz muitos benefícios, principalmente para a interação social. Nossa, Glenda, eu gostei muito de conversar com você. Eu acho que quando a gente traz psicólogos aqui para o programa e quando vocês passam essas informações que são necessárias, até mesmo dando dicas e ao mesmo tempo mostrando e dando exemplos de como está a sociedade, a gente chama a atenção de que não está difícil. Basta só a família, a escola incentivar essas crianças, porque enquanto elas são crianças, o domínio está sobre os pais. E a gente tem que dar essa força, né? Com certeza. Quero agradecer pela sua presença. Nós estivemos aqui com a psicóloga Glenda Ulisses, que vai deixar o seu Instagram para você que está em casa, você que está com vontade de entrar em contato com uma psicóloga que possa incentivar mais ainda e até ajudar você pai, ajudar você mãe, porque às vezes você também encontra essas dificuldades. Tem mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem,
Para eles é muito difícil. O primeiro filho não é igual ao segundo. Sim. E nem os netos. Com não é verdade? certeza, é verdade. Eu vou deixar meu Instagram e quem precisar também de dicas, às vezes a pessoa fica confusa, né? Eu entendi a importância, mas não sei bem qual jogo comprar, qual brinquedo comprar, né? Pode perguntar, tá bom? É o @GlendaULSS.